Às vezes, te olhava em segredo, quando eras frágil rebento, espionando teus primeiros passos infantis, para que eu tivesse a certeza de que, nos primeiros obstáculos, tu não desistirias. Aventei abraçar-te diretamente, a fim de poupares tuas derradeiras quedas nos primeiros tropeços, mas considerei que entre a queda e a nova tentativa existe a coragem de se levantar. E esperei que tu reagisses com maior cota de energia para novo começo triunfante. E foi o que aconteceu. Quando as primeiras letras do alfabeto da vida te encontraram de braços dados com as primeiras dificuldades de entendimento do conhecimento escolar, pensei a princípio que deveria estar ao teu lado ditando todas as palavras, sem que tu tivesses problema algum para a solução das regras novas da língua e dos cálculos. Mas percebi logo mais que entre um equívoco e um acerto estava inserida a tua capacidade de te exercitares com respeito digno aos teus limites. Em tua mocidade rica e cantante, de 1000 poemas de vida e paz, observei-te enamorado com as múltiplas experiências de independência ativa, querendo ver-te tomando as mais sábias decisões de um momento para o outro. Percebi com clareza que se eu agisse assim, não conseguiria ajudar a adquirir revigorante que as muitas quedas te proporcionariam, lapidando tuas escolhas no cadinho das decepções. As horas que transcorreram no relógio do eterno não conseguiram diminuir minha vontade de proteger-te das aflições desnecessárias. Mas todas as vezes que me deparava com o ensejo de ser teu escudo e tua redoma, para que nada penetrasse nos domínios de tuas vontades, notava que as intempéries e os calhaus se transformariam em água e adubo, erguendo forte tua mirrada folha da vontade firme que surgia robusta em direção à luz. Perdoe-me, meu amado, se não pude interferir nos desígnios de Deus para abrandar tuas experiências. Havia tanta doçura e bondade naquelas determinações celestiais que não ousei recusar o posto de singela observadora das leis perfeitas do universo. Eu via que tu crescias em espírito e sabedoria, atravessando os engodos com galhardia e estoicismo. Quisera eu abraçar e te proteger para que nada mal te atingisse, mas quando vi que as dificuldades pairavam luminosas sobre ti, com as asas brilhantes do aprimoramento moral e o sorriso de serenidade, a face paterna e materna de Deus, revigorando a tua fidelidade ao bem. Despeço-me, doravante tantos motivos para ficar, na certeza de que hoje, tu saber quanto mais distante eu parecia estar de ti, era quando mais próxima de ti estava. Tua irmã, Perseverança. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho.
enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe. Caridade é a mão terna e compassiva, que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês, neste nosso encontro que nos promove leveza e paz na busca de Deus. Seguindo os passos das chamadas virtudes teologais, hoje é a vez da caridade, aquela fora da qual, segundo os amigos espirituais, não há salvação. Mas do que eles estão falando mesmo? A palavra caridade vem do latim caritas, que seria uma espécie de amor incondicional. Reflete benevolência, beneficência e compaixão. Um sentimento de alto valor que brota em um coração que consegue enxergar o outro paciente da ação como algo caro, precioso. Daí a sua origem grega, caris, algo como possui valor. O termo aparece na Bíblia como sinônimo de ágape, amor sublime, puro em virtude e que jamais espera a recompensa.
Ágape, inclusive, aparece no Novo Testamento 320 vezes e foi utilizado na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, como tradução à palavra ahavá, ou seja, amor. O termo ágape aparece também na Vulgata Latina, tradução da Bíblia por São Jerônimo, como amore ou caritas. Podemos deduzir que a palavra caridade, daí advinda, possui as mesmas características destes termos dos quais advém. O Espírito Emmanuel, em uma obra intitulada Viajor, define caridade como amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos, e o gênio de mil mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito de Deus, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício de um mundo melhor. Ao longo tempo, caridade tornou-se sinônimo de dar, de auxiliar, de fazer ao outro aquilo que este outro necessita. E por isso, muitas vezes, pensam ser a caridade ação pura e simples, um gesto de auxílio aos necessitados. Daí também pensar em ser possível alcançar salvação por uma condição meritória ou como salário ao trabalhador que na terra exerce o trabalho de Deus. Mas será que é isso mesmo? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, as entidades venerandas, respondendo à pergunta de Allan Kardec acerca da caridade, afirmam ser ela o conjunto de 3 circunstâncias da alma, tal a sua forma e força interior: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Como se vê, pela própria definição, algo um pouco diferente do senso comum. A benevolência, diretamente da ideia de fazer o bem, é o desejo de fazer o bem. O que dentro do pensamento cartesiano estaria ali íncito naquela construção do indivíduo, nas por ele anunciadas paixões da alma, 3 faculdades irredutíveis entre si, quais sejam a faculdade de pensar, de sentir e de querer. A benevolência é desejo de agir, sentimento interno advindo de necessária ação em prol do outro, sem que haja imposições, regras ou quaisquer outras formas condicionantes que não a vontade de agir. A benevolência nos aproxima, abre caminhos para a união e para o encontro. Nasce de uma simpatia, de um anelo de almas que se fundem em uma mesma necessidade. É por isso que pensamos, posto que somos conscientes, sentimos que somos uns com os outros e por isso agimos, sem impositivos de qualquer espécie ou necessidade de retribuição. A benevolência paga a si mesmo. A indulgência seria outra circunstância em que a alma se encontra, pronta para a separação do ator do ato por ele perpetrado. Uma espécie de visão profunda da alma, do ser imortal para além das cascas existenciais, das formas representativas do ser em um determinado estágio evolutivo. O indulgente é não julgador, embora saiba que os atos têm por ponta a resposta consequências mediatas, ato e resposta conexos entre si. E o perdão? Desafio imenso, a alma afetada por petardos lançados pela indiferença, pela agressão física ou verbal, por traições irremediáveis, por lutos precoces ou por descaso ante infortúnio desesperador. O perdão trata de uma repaginação do ato, ressignificação dos protagonistas e reposicionamento na escala dos sentimentos. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem a sombra velada da dor, da lembrança. É revisitar os espaços do erro e da dor, acolhidos, os que lá se encontram como os que erram por ignorância, pela falta de sentido ou porque naquele momento era o possível, o característico daquele estágio em que o ser se encontrava. Perdoar é, conforme a palavra assim nos indica, dar-se integralmente, abrir as portas do mundo interior ao agressor para que ele ali faça morada irrestrita. Não pode significar descuido que possa ensejar a repetição do ato, mas antes de tudo, compreensão evolutiva, capacidade de dar ao outro
a chance de ser o que pode ser, abrindo sempre espaço para ampliações, crescimento, para o progresso espiritual. Por isso, dadas essas circunstâncias, caridade torna-se um indicador evolutivo, um bom referencial para conseguirmos avançar na agenda que nos conduz a Deus. Sentimos o outro aqui pertinho de nós? Tão pertinho que pareça sermos apenas um? Podemos vê-lo como um peregrino caminhando pela estrada da vida, ainda nas sombras dos arbustos à margem do caminho? Já percebemos que a vida é passageira, corpos são vestes e personagens, ilusões temporárias e mutantes, reveladas pelas consciências em expansão? Se assim já procedemos, excelente notícia! Avançamos rumo à libertação. Ainda não? Deixo-vos uma excelente notícia também. Hoje, talvez não, mas com certeza, um dia, todos, sem exceção, conseguiremos. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem vivia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez paz, os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas agora é só luz, os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia, cantam sinos de alegria. Em toda parte a felicidade, não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa, beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros da condução coletiva, evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar, sem tiques de impaciência, a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir
qual se fosse pela primeira vez um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia que nos resolvem as necessidades sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. A edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Glorificada seja onde fores, mão que te fazes sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fito-te a luz que passa, e enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. O ano era 65 já da Era Nova. Havia 3 décadas que o Galileu partira deixando um rastro de luz em consciências recém-despertas e prontas ao serviço. Dentre estas, havia um homem de aspecto frágil, tez carcomida pelo tempo, pelo sol, pelas agressões sofridas nos últimos anos da sua existência. Os seus olhos azuis falavam muito da mansuetude. Diante dele, um homem acostumado com cenas dantescas protagonizadas no patíbulo, em que elegera como escritório de trabalho. Observando então a cena, não sem antes ser tocado de especial maneira. Escolhera a profissão nefasta de carrasco, posto que fora cooptado ao peso da sua estatura moral. Diariamente, devidamente imbuído de uma espada afiada à tosca pedra, protagonizava cabeças rolando em um cesto, acomodado após o madeiro que lhe servia de suporte. Mas hoje seria diferente. Homem, dizia ele àquele que estava sob o seu jugo, por que motivos foste arrastado para esta vida de misérias e de toda sorte? Não foras tu o nobre cavaleiro da lei, cheio de regalias, repleto de fanfarras sociais, e agora aí acabado, sujo e abandonado? És o retrato mais perfeito da falência dos agora intitulados cristãos, seguidores do carpinteiro morto por crimes contra as cortes provinciais? Que achas que fizeste da sua vida valeu a pena? O homem franzino olhava o seu inquisidor em misto de alegria incontida e piedade, pois sabia que apenas ao peso de séculos vindouros haveria de se dissipar as brumas da ignorância ali apresentada. Por acaso pensa, Senhor, que meu corpo seja algo pelo qual devo orgulhar-me? Porventura somos capazes, eu e você, de gerar fios de cabelos em nossas cabeças? És, por acaso, Senhor das vontades do vosso coração? Pensamos que armas, dinheiros, posses, titulações diversas sejam as verdadeiras moedas sobre as quais devemos edificar as fortalezas do ser. Mas passa-lhe na cabeça que nesse instante sou mais livre do que você? O homem não poderia entender imediatamente essas palavras, pois da forma proferida não chegavam em seu pensamento.
Não, dizia em solilóquio, não sou capaz. E assim, antes que fosse levada uma derrocada do ponto de vista, retrucou. Se pensas ter achado valioso tesouro, onde estão os que dele usufruem? Vejo pelas ruas pobres, estrupiados, maltrapilhos morais de toda espécie, incapazes de mover algo além das suas mãos, jogados aos vícios, abandonados das virtudes, a grande mole humana. Ninguém a sorri como tu sorris, és por acaso louco? Descobri, Senhor, a chama inextinguível do amor, espalhada em sementes que caíram em meu coração cheio de ressentimentos, assim como este que agora bate no seu peito, e fez-me descobrir sentido em meio à minha desgraçada vida. Fui arrebatado do pântano de uma existência vazia e levado aos píncaros da felicidade, sentimento que o mundo jamais haverá de me dar. Essa chama trouxe-me a caridade, a possibilidade de ver ao outro como parte de mim, amando desde a sombra, desejando ir com ele desde os confins mais profundos dos infernos aos mais altos cumes celestiais, sem perder com ele o vínculo espiritual que nos une. Sem essa caridade, mesmo que eu falasse a língua dos homens, mesmo que eu proferisse versos em cantos angelicais, eu nada seria. Seria talvez como uma pedra no caminho, sem sentimentos, sem luz, como um metal que ressoa, seria tal qual um sino que tinha ao cair da tarde, seria a minha vida sem nenhum sentido. Mas o que estás a me dizer, pobre homem? És capaz de dar a vida em nome de uma doutrina que lhes ensina a ser com o outro apesar de si mesmo? E o que ganhas com isso? Por acaso não seria justo que fizesse dessa sua ação uma propaganda que pudesse salvá-lo nesse instante? Talvez não consiga entender as mensagens, porquanto existam coisas da terra acessíveis aos sentidos e as coisas celestiais, ainda pouco alcançadas pela mente humana. Dentre as coisas da terra são valiosos os bens e honrarias, os títulos e as posições sociais. Neste particular, muitos anelam por salvação celestial, debruçados nos umbrais de si mesmo, ilusório e transitório. Se queres compreender como são as coisas perenes, ofertadas pelo reino, creia que nada valem os haveres sem deveres, que nada vale ter se ainda sequer conseguimos ser. Importa não o que tens ou achas possuir, mas os imorredouros tesouros de um peito ardente de amor, a distribuir a mancheia as benesses de mãos generosas em prol do bem. Se fosse afortunado, de nada valeria acumular bônus de qualquer espécie por atos praticados sem a correspondência amorosa da caridade. Mesmo que houvesse distribuído toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Nesse estado de glória, pelos verdadeiros bens celestiais, não há de se esperar honrarias por atos praticados, muito menos manifesta gratidão pelos atendidos. Se é que algo a ser recebido é a felicidade por servir. A caridade tudo suporta. Quando me dizes assim, penso que sou um desafortunado. Começo a achar-me um infeliz, e em meu automatismo encerro vidas, e em cada uma delas parte de mim se esvai. Como olharei para os meus filhos? Que me dera, amigo, eu pudesse livrar-me de tais injunções e colocar-me em ombros contigo nessa valorosa empresa. Resta-me o fim de uma vida triste e sem propósito. Amigo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. No começo, perseguia os que agora defendo. Mandei ao patíbulo irmãos queridos e por isso perdi aquela que mais amava. Fui defenestrado por orgulho ao abandonar a velha vida e reergui às custas de suor e lágrimas. Se queres ser livre, segue seu destino sem detença e haverás de perceber-se maduro e livre. Ainda hoje, vejo as coisas como imagem refletidas no espelho da minha alma. Mas seguirei desta e em outras vidas, para que possa, assim como prometido pelo Mestre, contemplar face a face o grandioso Pai, e assim cumprirei a missão de tornar-me definitivamente livre. O homem, já em lágrimas, sentiu o peso da espada que carregava, e a sua tarefa estava agora comprometida. Hesitava,
hesitava e falou: venho aqui tirar-lhe a vida, e tu me deste a vida. Pensei ser tu o prisioneiro, mas por ti sinto-me libertado. Não posso, não posso. Soldado, cumpra o seu trabalho, porque o meu, aqui, eu já terminei. Agora, conheces bem o que é a verdadeira caridade. Que eu falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus, o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação. Sem caridade, que eu falasse do céu, anjos em profusão, que eu nimbasse de luz, recitando o sermão, que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria o sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação. Sem caridade, ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Eila que surge em segredo, onde a lágrima aparece, é bálsamo, luz e prece sobre as chagas da aflição. É o anjo que acorda cedo e abraça a terra sombria, estendendo a melodia que nasce do coração. Aqui é a bênção da escola que fulge expulsando a treva, na doce voz que se eleva para ajudar e instruir. Ali é o pão que consola os filhos da desventura. Além é a fé clara e pura que acena ao sol do porvir. Agora é a gota de leite nos lábios da criancinha que esfarrapada caminha sem a carícia do lar. Depois é o sublime enfeite da palavra humilde e boa, da esperança que abençoa a glória de renovar. Nutre, socorre, agasalha, ampara, educa, ilumina. É como a estrela divina que não se nega a ninguém. Sabe fazer da migalha que o nosso Senhor lhe envia um milagre da alegria que espalha o calor do bem. A desfazer-se em carinho, sustenta, acalma, levanta, por mão generosa e santa, que vence a miséria e o mal. Onde ela passa o caminho, ainda mesmo em sombra e prova, é sempre alvorada nova em brilho celestial. De onde vem,
Quem sabe ao certo? Isso é vã curiosidade. É somente caridade, a irmã da divina luz. Mas quem a busque de perto, sem azedume ou cansaço, e em tudo lhe siga o passo, alcança o amor de Jesus. A conversação em casa de Pedro versava nesta noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material, eles eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Quando o mestre intervém opinando de maneira muito bondosa. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia numa pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, ele dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras, em gestos pessoais de conforto e de estímulo a quantos se achavam em sofrimento e em dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, ele era escravo do lar e isto lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, ele podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Assim, foi que ele passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhes eram sugeridos. Quando, em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, ele recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima que estava ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, ele considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, ele prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, ele tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumisse feição tempestuosa. Se alguém ou alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, ele mobilizava de maneira espontânea todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou a termo da sua jornada humana e, incapaz de atender às sugestões da beneficência
que o mundo conhece, ele jamais pudera estender de maneira nenhuma uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos seus irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema. E, por que indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, ele foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que ele se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre, então, neste momento, e todos os aprendizes, o seu olhar percruciente e calmo, e de maneira muito tranquila conclui em tom amigo: distribuamos o pão e a coberta, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer: ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É provável hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, ei-la que se expande a feição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. E qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconheceste no dever de reparar os danos havidos, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios, aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Recordemos o donativo da paz que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem a marcha, e permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco
chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Para mim, o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento, esse malvado, lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz, se ao pobre meu irmão, eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Santa, a moeda amiga, o tornar-se carinho, em todo lar sem pão que a penúria flagela, enaltecida sempre, a roupa mais singela, que protege a nudez ao vento e ao desalinho. Glorificado seja o pouso que tutela, o enfermo relegado às pedras do caminho, preciosa a afeição para quem vai sozinho, trancando-se na dor em que se desmantela. Nobreza em toda ação que represente amparo, do auxílio de um vintém ao apoio mais raro, que a simpatia expresse e a bondade presida. Brilhe em tudo, porém, com mais força e grandeza, a palavra do bem que apure a natureza, iluminando o amor e libertando a vida. O pão é a bênção da sementeira. O progresso é a bênção do trabalho.
A ordem é a bênção da disciplina. O conhecimento é a bênção do estudo. A realização nobre é a bênção do esforço digno. A cooperação é a bênção do entendimento. A experiência é a bênção do trabalho. A simpatia é a bênção da gentileza. O discernimento é a bênção do raciocínio. A coragem é a bênção da confiança. O respeito conquistado é a bênção do dever cumprido. A oração é a bênção da fé. A caridade é a bênção do amor divino. Pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem, mas pela caridade, que é a bênção do divino amor, o homem eleva-se para Deus. Deus, nosso Pai que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Virtude completa, desenho do amor. Uma flor aberta, um oásis na dor. A segurança para quem não quer cair no vale angustiante das lamentações. Na paralisia convida a seguir. Levanta e consola fazendo sorrir. Traz a luz cantando a canção.
de vida. A caridade é luz a ser seguida. Será preciso se entregar a emoção, nutrir com a bondade o coração, beber a indulgência, respirar perdão, ir além em favor de alguém. Virtude completa, desenho do amor. Uma flor aberta, um oásis na dor. A segurança para quem não quer cair no vale angustiante das lamentações. Na paralisia convida a seguir. Levanta e consola fazendo sorrir. Traz a luz cantando a canção do amor, fonte inesgotável de vida. A caridade é luz a ser seguida. Será preciso se entregar a emoção,